Então, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Obrigada por quem está aqui hoje, de manhã. Recebemos algumas perguntinhas aqui. E a Dani queria fazer pergunta. Dani, você já quer colocar a sua pergunta? Eu começo com as que tem aqui no WhatsApp. Enquanto a Dani volta aí... Ana, você pode começar e depois eu faço as perguntas. Tá, eu vou até começar porque a Bruna trouxe uma questão da Cecília, aliás, trouxe duas questões, e antes de falar qualquer coisa, eu comprei alguns livros, assim, para meu estudo também. Esse livro aqui, gente, é um livro escrito por uma nutricionista, e depois eu tiro foto e mando no grupo para vocês não precisarem anotar. É muito legal esse livro, é uma colega nutri, materno-infantil, muito bacana, geral, né, ela não é focada em alimentação vegetariana, mas ela contempla isso. Por exemplo, aqui nesse capítulo tenho, deixa eu tirar só acho que está meio borrado aqui a minha câmera, espera só um pouquinho. Então, aqui, ó, tem o pratinho, como eu sempre mostro para vocês, em terço, só que ela coloca carne aqui, tá? Então, tá bem ilustrada, é uma ilustração de desenho, bem bonitinha. Aqui, né, um pouquinho mais adiante, tem todos os cortes, assim, que ela sugere, né, que a gente sempre fala de BLW, aí vai falando das frutas, vai falando dos legumes, como cortar. Peraí, deixa eu pegar um outro aqui que está bem bonitinho. Os cortezinhos de BLW. Então, é um livro bem interessante. E ela tem, em alguns capítulos, QR Code para vídeos no YouTube. Quando vocês passaram com seus bebês, né, eu mandei um link com a playlist. Eu tenho umas playlists sobre BLW, sobre introdução alimentar lá no Instagram, no YouTube, mas ela fez no formato de QR Code. Então, eu vou depois fotografar a capa do livro, que eu acho que é um livro interessante. Isso da parte alimentar, tá, gente? Porque a gente tem o único documento que nós temos de alimentação vegetariana oficial e decente, vamos dizer assim, é o guia da SBB, que eu já mandei para vocês em primeira consulta. Os demais documentos que nós temos, oficiais de sociedades, tipo Sociedade Brasileira de Pediatria, o último consenso que publicaram da ILSE, que é um instituto, eu acho que ele é norte-americano, falou muito mal ali, eu até escrevi um e-mail muito mal criado e ficou na minha caixa de rascunho, não tive coragem de mandar, assim, falei, não vou me expor, porque estavam dizendo que a criança vegetariana precisa tomar cuidado com um monte de coisa, aí eu questionava ali, a criança onívora não, né? A criança onívora come a carninha e tá tudo em ordem, não precisa de mais nada. Então, a gente não tem livros, literatura, assim, além do guia da SVB. Mas esse aqui, escrito por uma Nutri, e tem um outro, eu vou achar aqui, que foi escrito por uma colega também. Eu mexi nos meus livros aqui, aí mudei a ordem, não me lembro da ordem. Mas eu vou olhar aqui atrás, tem um outro que é sobre nutrição vegetariana, foi escrito também por uma colega nutricionista, que saiu da nutrição, foi trabalhar com marketing digital, e lamentavelmente, porque ela não é, né, porque ainda está dentro dela, uma nutricionista maravilhosa, materno-infantil. Eu troquei muita coisa com ela. Então, são esses dois livros que eu tenho conhecimento que fala sobre aspectos de introdução alimentar, e o da Aline é no bebê vegetariano, especificamente no bebê vegetariano. Aí eu comprei esse livro aqui, na verdade vem 2 fascículos, comprei o box porque estava em oferta, né, se comprasse um só, é quase que o preço dos 2. Esse aqui é livro de exercício, é isso? Não, esse é o livro de exercício, esse aqui é o livro mesmo, tá? E aqui fala um pouco sobre o desenvolvimento do cérebro da criança, que eu acho que é um pouco um pouco parecido com esse aqui do método Montessori, que eu acho que é um método excelente, para a gente entender como é que a criança
pensa como é que ela, eu não sei, né, como é que eles fazem esse tipo de experimento. Obviamente, eles devem fazer dinâmicas com as crianças, mas o fato é que é importante a gente entender como o cérebro das crianças funciona para a gente baixar um pouquinho a nossa expectativa, né? A gente tem algumas expectativas baseadas nos nossos condicionamentos de vida. Coisas, inclusive, que vêm lá de trás, de um momento que a gente eventualmente nem lembra mais. Alguns traumas, algumas experiências, e a gente acaba marcando isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, e a gente, às vezes, sem querer, replica para as crianças. A introdução alimentar, a amamentação, a introdução alimentar é algo natural, não é para ser um problema. Onde eu faço pilates, a moça acabou de ter neném, acabou não, né? A neném está com, acho que 5 meses. E ela não passa em consulta comigo, não é vegetariana, e ela estava só me contando, né? E eu fico bem quieta, assim, mordendo a língua, do que o pediatra está orientando, como é que está orientando. Me dá bastante tristeza, assim, de ver, sabe? Que tem que tirar o leite materno da fórmula que ela está trabalhando, que, enfim, tem que dar aquela comida dentro daquela chupeta que tem uma redinha para facilitar a vida da criança e da mãe. Então, eu acho que hoje a gente problematiza muito coisas que são mais simples, né, mais intuitivas. O fato da gente ter muita informação tem um aspecto muito positivo, mas tem um aspecto negativo de deixar a gente muito inseguro, porque quem vai saber que aquela pessoa do outro lado está dizendo algo que é correto? Então, eu já vi muitas mães angustiadas, assim, porque tem mãe que me manda no Instagram, você viu essa matéria? Você viu essa matéria? Você viu essa matéria? Aí você vai olhar, a última, que foi a semana passada, eu falei, querida, você viu que a pessoa está vendendo um produto, ela está criando está problematizando, e ela identificou o filho dela dentro daquele problema, e só que no final a pessoa está vendendo um kit de alguma coisa para pesquisar não sei o quê. Então, gente, cuidado. Eu sei que é difícil a gente discernir quem tem um bom conhecimento do que quem só quer vender algo, né? Os bebês têm momentos de aprendizado muito importante. A gente fala dos 1000 dias de vida, mas o cérebro da criança, ele é muito plástico, muito permeável e muito suscetível aos aprendizados, às interações de colo, de tato, de calor, de voz, de lugares da gente afirmar coisas positivas, até, assim, o finalzinho da primeira infância, assim, vamos dizer, até uns 5 anos de vida, um pouquinho antes de entrar na idade escolar, né, que a gente considera a partir dos 7 anos. Então, é um momento muito sensível que a gente precisa dar muito trabalho, gente. Eu tive filho, tenho filho, e dá muito trabalho a gente servir de exemplo, a gente fazer certo. Eu vejo algumas pessoas, assim, parentes meus que têm filhos pequenos. Ai, olha, eu dou porque eu não aguento, assim, é mais fácil eu dar a tela, é mais fácil eu dar o biscoito, é mais fácil eu dar alguma coisa para o problema acabar, né? Porque aí você cala a criança, você silencia a criança. E em tempos onde a gente está precisando silenciar um pouco dentro da gente mesmo, o barulho da criança do lado de fora pode ser um agente mais estressante, mas essa fase não volta. A criança vai passar até nenhuma idade volta, né, na verdade. Mas a gente fica mais difícil da gente corrigir alguma coisa lá na frente. Então, vamos considerar que esses 5 primeiros anos de vida da criança são demandantes, são muito importantes para a gente não desistir da criança. Porque quando a gente cede a alguma coisa que a criança quer, a gente fala não, porque sabe que não é bom, e fala não, e fala não, e fala não, e aí aquilo cansa tanto que você vai lá, tá bom, ó, tô. A gente está desistindo da criança.
claro, para acomodar, às vezes não dá, às vezes está tão pesado para a gente, e aí eu tenho que realmente acolher, a gente tem que acolher todo esse universo de coisas que atravessam a gente, né? Os desafios, perdas, violências de toda a ordem que nós mulheres sofremos, né? Violências emocionais, morais, físicas. Então a gente, assim, para mim é fácil falar, né? Ah, é fácil falar, Ana. Não, não é simples assim. É fácil falar até um certo ponto. A gente tem que ter esse lugar de, assim, até onde eu dou conta. Mas também olhar para um lugar aonde eu conseguiria trocar alguma coisa que faz parte da minha rotina para poder estar com a criança. Tem uma TED que foi feita, se não me engano, eu acho que ela é britânica, por causa do sotaque da menininha. Não sei se vocês já viram, é uma menininha de 7 anos que fala sobre neurociência. Muito interessante, assim. Eu não achei legendado, eu assisti em inglês. Se eu achar legendado, eu posto aí para vocês. É muito interessante. E a gente já sabe, né? Já tem até vídeo circulando no Instagram de uma bebezinha que foi filmada de bruço, deve ter 9 meses esse vídeo. A criancinha debruçadinha de barriguinha para baixo, e aí passa o cachorro, ela interage, passa o brinquedo, a mamãe chama, ela olha, e aí liga a televisão, e a criança ensurdece, entre aspas. Ela para de reagir a todos os estímulos do cachorro passando, do brinquedo, da mamãe chamando. Então, realmente, às vezes fica mais fácil a gente colocar uma distração na frente da criança do que lidar com todas as questões dela, mas a gente, de alguma forma, está desistindo, né? Aqui, quem está aqui, eu acho que não faz isso, do pouco que conversei com vocês, né? Mas tem muitos pais que fazem, se vocês tiverem contato com mães, tiverem em grupos de mães, com muita delicadeza, tragam esse tema, porque é bem importante. E aí, pegando o que a Bruna colocou para a questão da Cecília aqui, que ela fica parando para brincar, né? Veja só, ela está com 1 ano e 8, né? É 1 ano e 8? 1 ano e 8. Isso, 1 ano e 8. Então veja só, até assim, um pouquinho antes, o universo da comida, né? Quando não anda, quando está mais circunscrito, assim, quando a criança não tem mais possibilidade de explorar o mundo, a comida é até muito interessante. Vejam que vocês devem ter histórias assim de maior foco na alimentação nos primeiros meses de vida, do que depois que começa a andar com 2, com 3, com 4, que tem um mundo lá fora, tem um cérebro para desenvolver. Além do que, a velocidade de ganho de peso e de estatura nos 12 primeiros meses de vida nunca mais vai se repetir. De estatura, com certeza, de peso, se a gente descalibrar a mão, sim, né? Levando a obesidade e tudo mais. Mas a criança, ela chega a ganhar aí 20, 25, raramente 30 centímetros em 1 ano. 25 centímetros, vamos colocar a média aí. Que seja 20. No estirão do crescimento na adolescência, a criança vai crescer 10, vai crescer. Eu lembro que meu filho cresceu 13 centímetros em aproximadamente 1 ano, não chega a circunscrever 1 ano. Mas essa velocidade de ganho de estatura, de comprimento, ela é incrível nesse primeiro ano. Então, tem uma demanda energética muito grande e a criança está no momento de aprendizado e exploração sensorial total, como continua, né? Mas esse é um momento que era o tetê da mamãe, o cheirinho da mamãe, o cheirinho da casa, olhar para o papai e para os estímulos todos que a criança tem. De repente, ela começa a ter outros estímulos de textura, de cor, de paladar, de cheiro, que antes ela não tinha.
Então, começa a trabalhar um aspecto neurológico muito importante. Aí a criança vai crescendo, aquilo que eu já falei, começa a andar, começa a ver o mundo. Então, primeiro que a demanda energética, ela dá uma diminuída, a velocidade de ganho de peso e de estatura, e se a gente considerar o peso como um ganho de peso não patológico, como no caso de obesidade, né, mas um ganho de peso fisiológico esperado para a faixa etária, diminui a velocidade. Se vocês olharem, eu acho que vocês, cada um de vocês tem aí as curvas de crescimento. Ai, essa minha curva está com... As curvas de crescimento, elas têm, essa de índice de massa corporal, elas têm uma alavancada aqui, depois elas sobem, mas se a gente fosse passar uma régua aqui, fazer um modelo estatístico, essa inclinação é muito maior que é muito maior que essa, e aí por aí vai, tá? Aqui no peso também, aqui tá meio ruinzinho, porque é a impressão, tá? Mas para vocês entenderem, olha daqui para baixo até aqui. Se a gente pegar um percentil aqui, só para vocês terem noção, ela vai sair dos 45 para os 69, então são 24 centímetros, pegando a última curvinha aqui, tá? Da onde saiu aqui embaixo para onde chegou aqui. 24 centímetros em um ano. No percentil 50, a gente teria de 49 até 74. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim, na média de uns 25 centímetros. Para peso, gente, a gente sai de 2,5 kg, aí estou pegando o percentil 3, tá? O menor, 2,5 kg para 7 quilos. Então, assim, são 5 quilos aí, 4,5 kg. É isso? 5 quilos? Enfim, esse valor, mais peso, de novo, você pode ter alterações. Se a criança nasceu muito magrinha, ganha mais peso, estatura não. Então, levar bastante tempo para comer, quando se tem paciência, quando se tem um momento de exploração, pode ser normal, tá? Daqui a pouco, essas crianças, como a Cecília, né, vai para a escola, vai para uma creche, vai passar meio período, vai começar a ter determinados horários, determinadas rotinas. Eu recentemente peguei uma família que a criança levava muito tempo para comer em casa. E aí foi para uma creche, não sei se municipal ou estadual, uma creche pública. E ali não tem tempo de esperar. O que aconteceu com essa criança? Ela desacelerou o crescimento. Precisamos conversar, eu e a mãe, eu fazer uma carta pedindo, não sei se teve efeito, porque sabem como é, né? Uma prestação de serviço para a população de um órgão público que você não sabe quem está ali. Mesmo nas creches particulares, escolas particulares, a gente nunca sabe quem está ali. Mas a criança desacelerou o crescimento porque ela tinha que comer no período que a escola mandava. Então, neste momento, deixa ela comer, deixa ela explorar, sigam servindo de exemplo, porque ela vai imitar o neurônio espelho, vai entrar em ação, então ela vai pegar, por exemplo, pegar uma caneta, a idade dela já dá para fazer isso, a gente faz assim, e põe a caneta na mesa, ela vai pegar e vai tentar abrir, depois vai tentar encaixar a caneta de novo. Qualquer ação que você faça para a criança imitar, né? Se você faz coisas com a face, ele vai tentar imitar. Experimentem assim. Vocês têm criança pequena, vocês sabem como é. Então, eu daria uma certa tranquilidade aí, que eu imagino que esteja tudo dentro do script, tá? Tá comendo, tá crescendo, e, gente, o melhor instrumento é a gente poder olhar como está o ganho de peso. E a despeito da gente ter essas curvas fechadas, né, vamos dizer assim, essas curvas determinadas, a criança vai fazer a curva dela. Às vezes, ela numa reta, ela vai estar um pouquinho para cima, depois ela faz para baixo, ela vai fazendo esse zigue-zague, mas a linha de tendência segue uma linha de tendência de uma dessas curvas. Então, isso é uma boa coisa para a gente avaliar.
Fala. Então, a curva de crescimento dela tá boa. É mais essa questão de comportamento mesmo, porque, bom, a gente faz as refeições todas com ela, né? Almoço e janta. E aí a gente encerra a nossa refeição, leva o prato, mas ela continua comendo, indo e voltando. Aí a gente não sabe se fala que para ela encerrou também e guarda a comida, ou se a gente deixa ela continuar, sabe, a refeição depois. Não, eu não encerraria, assim, se ela ainda está demonstrando interesse pela comida, o interesse dela, pensa, está dividido, né? Se você prender ela no cadeirão, talvez ela vai ficar bem incomodada, né? Não, ela já não aceita mais o cadeirão. Eu acho que nessa idade, como ela já anda e tudo, um recurso bem legal é vocês terem essas mesinhas com cadeirinhas pequenininhas, que aí vocês podem sentar à mesa deles, né? Na mesinha deles, sabe essas mesinhas, né, quadradinhas, que você tem cadeirinha que, a depender do nosso bumbum, não vai caber na cadeira, então a gente pode sentar no chão, né? Aí é uma habilidade de joelhos e colunas e quadris. Mas isso também é interessante, você ir até o ambiente da criança para sentar e talvez fazer a brincadeira no próprio prato. Vamos trocar? Dá esse pedaço para a mamãe, vê alguma coisa que você quer do prato, do papai, né? Isso acaba sendo uma coisa lúdica, né? Ela faz bastante isso. Ela, às vezes, ela quer comer a comida do nosso prato, não do dela, né? Exato. Assim, claro, porque o que mamãe e papai estão fazendo, veja a importância da gente fazer coisas que tenham impacto positivo, né? A criança vai imitar. E aí, se a gente não tem um conteúdo bom no nosso prato, como é que a gente vai deixar a criança pegar coisa do nosso prato? Sim. Claro, a gente vai comer essas coisinhas que são comida emocional para a gente, aí a gente espera a criança eventualmente dormir e come naquele horário, né? Come na lavanderia, alguma coisa assim, come dentro do banheiro, sei lá eu, né? Para evitar a exposição. Porque como você vai dizer assim, isso só a mamãe faz, criança não faz, criança não pode. Não pode por quê? Por que você pode ou não posso, né? É difícil a gente trazer essa compreensão. Sim, obrigada, Ana, Ana. posso falar, tem um pouco a ver com isso. Primeiro, só compartilhar que a Violeta também, a gente sempre teve esse desafio dela se movimentar muito, não querer ficar na cadeirinha, e a gente tem feito justamente, a gente tem tanto a cadeirinha que fica na mesa, o cadeirão assim, junto com a nossa mesa, e a gente tem aquela torre Montessori que vira uma mesinha, uma cadeirinha, e aí ajuda, a gente pergunta para ela, você quer comer aqui na sua mesinha? Aí eu sento junto, como ali junto com ela, ou você quer ele na mesa grande, quer ele na cadeirinha com a mamãe e o papai? E aí eu deixo ela escolher, eu acho que ela sente que ela tem essa autonomia, é mais fácil ela ficar. Né? Quando a gente chega, não coloca, vai ser aqui a refeição. E aí também, às vezes, no meio da refeição, ela quer pular para o colo do pai, para o meu colo, e isso também ajuda, porque ela se movimenta, que é essa necessidade que ela tem de se movimentar, mas ela ainda está ali na mesa, Sim. né? E aí, como ela já está maior, está com 2 anos, vai completar 2 anos e 2 meses agora, então ela já entende mais, assim, quando ela começa a se mexer muito, quer sair, entrar, a gente fala, então você não quer mais comer? Aí ela pega e fala, não, quer comer. Aí ela fica mais um pouco. E aí ela entende que, assim, se ela sai da mesa é porque ela não quer mais comer. Então, isso tem... Então, assim, antes eu ficava muito tensa com essa movimentação dela de querer sair, e eu acho que aos poucos a gente foi aprendendo a lidar com isso. E uma outra... Você quer comentar alguma coisa? Quero sim. Eu acho que não existe manual de ser pai e de mãe. Então, é um aprendizado para a gente também. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu fui mãe com 22 anos. Fiz 23, o Rodrigo estava com 2 anos, 2 meses. Né? Então, quando ele começou a introdução alimentar, eu brinco que eu tinha água de coco na cabeça. Com 23 anos, a gente não tem muito repertório de vida na cabeça, né? Eu fiz muita coisa que hoje eu falo, meu Deus, né? Dei bolacha maisena na mãozinha dele com 7, 8 meses. Eu tinha acabado de me formar. Me formei com 21, fui mãe com 22 para 23. Não tinha experiência de vida. Até brinco, filho, me perdoe. Ai, mãe, Cleber, já foi, já perdoei. Então, a gente vai aprendendo com a criança. Eu imagino, eu não tive segundo filho, mas eu imagino que o segundo filho, você já tem, e se você esteve aberta ao processo do aprendizado, né, aberta, né, os pais, aberto a esse processo
de criar um filho, e já olhou, não funcionou muito bem assim. No segundo filho, você já vai repensar, e é claro, um filho é diferente do outro. Então, isso que você está falando, Dani, é muito importante, porque nós aprendemos como ela opera. É isso aí, né? A gente está aberto a esse processo, e isso vai, gente, do que nós recebemos de educação também. O quanto dentro da nossa educação a gente tem rigidez, a gente não tem espaço para uma coisa nova, não tem espaço para o questionamento, tá? Então, eu queria complementar essa partilha da Dani com esse aspecto. Estamos em processo de aprendizado. E eu acho que ajuda muito quando eu parei essa coisa que a gente, mesmo estando consciente, se esforçando para não comparar, porque é como a gente ir em restaurantes com amigos com filhos da mesma idade e outras crianças ficarem lá paradinha, a Violeta fica 2 minutos, já quer pular da cadeira, quer explorar o restaurante. Tinha um que estava cheio de pedrinha para ela queria brincar com aquelas pedrinhas, né? E aí foi quando eu comecei, eu parei de me preocupar, assim, quando comecei a entender justamente, cada criança é com cada uma a gente tem uma dinâmica, não é porque outras ficam lá, porque tem criança que fica paradinha na mesa, e eu ficava frustrada, assim, gente, as crianças aqui pararam na mesa a refeição inteira, e a Violeta não, mas é isso, né, a gente tem que entender quem é o nosso filho, quais são as demandas do nosso filho, né, e fazer o melhor para que flua melhor, né, dentro da nossa família. Dani, essas crianças ficam paradas, sentadinhas à mesa, à custa de quê? Qual é a dinâmica da família em casa? Como que essas crianças são? Elas ficam paradas porque elas estão com uma tela na mão, porque elas são repreendidas em casa, porque se elas se mexerem tem risco de algum nível de violência? Às vezes, no restaurante, você não tem essa informação. Às vezes, assim, se você tem algum grau de opressão em cima da criança, eventualmente você não quer mostrar esse lado, né? Então, cuidado quando você vê isso dentro de um ambiente social, porque nem sempre você está vendo aquilo que você considera adequado, né? Fala, Clara. Eu estava escutando aqui as histórias, né? Falei que bom que não é só comigo, né? Porque a Johanna está com 2 anos e 1 mês e ela fica assim, pouco tempo na cadeirinha. Ela brinca e aí ela fica com meu marido, né? E meu marido, depois que ela fez 2, ou quase com 2, ele começou a recorrer às telas. E eu falo para ele, amor, você sabe dos malefícios disso, né? Ele falou assim, eu não consigo fazer de outro jeito, senão ela não come. Aí quando eu tô em casa, eu desligo, né? Porque realmente ela fica, eu falo para ele, ela tá anestesiada, assim, ela não interage. Eu falo, filha, filha, e eu fico agoniada com aquilo. Então, ontem mesmo eu desliguei. Aí ela quis sair imediatamente da cadeira, porque para ela é muito entediante ficar sentada na cadeira. E aí ela foi brincar e eu fui atrás dela dar um mingau. Não é o ideal, que eu vejo nos livros, que o ideal é a criança ficar sentadinha até ela terminar de comer. Tem vídeo no YouTube de criança que faz isso, e a gente fica, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Mas a Johanna também é uma criança que ela não consegue ficar. Eu tentei conversar com ela, filha, você foi na natação, né? O que você fez? Como que foi lá? Aí ela fica assim, né? Mas logo ela já quer sair, não é muito parado para ela. Então, assim, aí ela foi brincar, eu fui, ela terminou de comer o café da manhã dela. Mas é um desafio tremendo, assim, realmente. E eu vejo que não é só comigo, porque tem pais que falam, sua filha come de tudo. Mas aí quando eu vejo, come assim, uma colherinha de arroz branco, uma colherinha de feijão e já pronto, já saiu. Aí eu falei, e às vezes aí come carne, né? Então acha que tá tudo bem. Então, assim, é um desafio tremendo mesmo. A coisa da comida, eu falo, meu Deus, e aí a Johanna ainda tem da mama, né? Então, às vezes, ela tá comendo e ela quer parar de comer e mamar. E eu tenho que falar que não, né? Mas é uma luta. Eu acho que esse depoimento que você está trazendo, Clara, é muito importante para a gente pensar. Os pais precisam estar na mesma página. Quando eles não estão, imagina você fazendo uma coisa e o papai fazendo outra. O que é mais confortável para a criança? A criança vai querer o que é mais confortável. Isso aí, gente, é um instinto de autopreservação que todos nós temos, né? Então, você, assim, já lutando contra uma coisa que é difícil, ainda tem algo dentro da própria casa que torna aquilo mais difícil. E, querida, a criança não é um pressuposto ela ficar sentadinha, paradinha para comer.
eu acho que crianças que ficam muito sentadas e paradas, claro, tem da natureza da criança, mas precisa considerar, tá tudo certinho ali, tem alguma coisa acontecendo para a criança estar muito apática, parada, assim, muito parada. Uma criança nessa idade não é um pressuposto para ficar muito parada. Ou é aquela criança bem comilona, né? Porque eu sei que tem algumas assim, que elas estão com o prato na frente, elas comem, 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 comem. Aí a Hannah não é assim, tipo, para ela brincar é muito mais legal do que comer. Eu acredito que muitas crianças são assim. É. Então, assim, em casa, no meu caso, assim, como eu sei da frustração que é para o meu marido já ter tentado tanta coisa com a Johanna, tanta coisa, e a Johanna não comia, não comia, e aquela desespero mesmo eu vejo nele de pai, de querer que essa menina coma, e ele recorreu a isso, ele põe vídeo tranquilinho, tal, né, da igreja, tal, que não é muito, mas assim, às vezes até põe só para ela ouvir, só que ele tem recorrido a isso porque eu vejo que ele não estava conseguindo de outra forma, assim, como às vezes o homem não tem aquele jeitinho, né, vou contar uma historinha, vou fazer uma gracinha aqui e tal, homem muitas vezes não tem esse jeito, né, e aí no desespero dele ele recorreu a isso, mas eu falo para ele, mas ele limita, assim, é aquele pouquinho e tal, já acabou. Só que eu sei que não tá legal, entendeu? E como é ele que fica com ela, eu tento levar assim, né? Tipo, enfim. Na cabeça dele, assim, bom, eu fiz ela comer, então tá valendo, né? Assim. Fala, Dani. Não, só complementando sobre isso, porque a Violeta, a Ana sabe, é um pouco como a Clara falou da filha dela, sempre comeu muito pouquinho. E a gente sempre, como pais, fica nessa expectativa, quer que come mais, quer que coma mais, a Violeta sempre comeu pouquinho. E até aquele trecho do livro que alguém mandou no grupo da criança Montessori, que fala que a criança tem uma inteligência própria e que ela sabe o quanto ela precisa. E um livro que eu li, que foi até uma endócrino pediatra que me passou, que chama Meu Filho Não Come, do Carlos Gonzalez, que fala mais ou menos a mesma coisa, que é uma grande preocupação dos pais, o filho não come, sendo que a criança tem a sabedoria para saber o que o corpo dela precisa. Uma criança com comida na frente não vai passar fome, né? Mas até hoje eu tenho tentado lidar melhor com isso, mas eu ainda tenho um pouco desse drama com a Violeta, porque todas as outras crianças comem bem mais que ela come um pouco satisfeita. Mas aí esses dias, aí voltando ao que a Ana falou lá no início, do que a gente viveu na infância, né? Aí eu estava até conversando com meu marido, eu falei assim, olha que engraçado, né? Uma coisa que eu sempre critiquei minha mãe, não em relação a mim, somos em 3, meu irmão mais novo de todos, o caçula, eu e meu irmão do meio comíamos bem, o caçula era sempre aquele que comia bem pouquinho, e o mais magrelinho. E minha mãe, naquela época, super preocupada, obrigava a comer, tinha que sentar na mesa, só podia sair quando comesse o prato todo. Era óleo de fígado de bacalhau, que eu acho que o pessoal dava naquela época, alguma coisa assim, enchia ele daquilo. E sempre essa coisa, tem que comer, tem que comer. E, tipo, ele era uma criança saudável, só era mais magrinho que a gente e comia menos que a gente. E aí eu tava contando pro Maurício esses dias, que eu falei, gente, olha, eu com essa preocupação com a Violeta, eu não chego a repetir o que minha mãe está fazendo, mas eu critiquei minha mãe depois. Por quê? Quando ele foi crescendo pouco, lá pelos 5, 6, 7 anos, que eu já tinha mais autonomia, ele foi ficando gordinho, gordinho, e foi o único da família que por um período se tornou obeso. Por quê? Porque ele já não conseguia reconhecer no seu corpo que ele já estava satisfeito. E aí eu lembro dele lá, entrando na adolescência, ser o mais gordinho da família, e ele fez um esforço tremendo para fazer um regime, depois conseguiu, porque eu acho que até sua constituição física era para uma criança, uma pessoa mais magra mesmo, mas eu tenho certeza que foi consequência dessa forçação de barra para ele comer, 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 comer. Chegou um momento que ele comeu, comeu, comeu e se tornou uma criança obesa. E aí eu lembro que eu falava assim, gente, por que minha mãe ficava tão preocupada? Por que minha mãe fazia isso? E aí eu, refletindo sobre isso, eu falei, gente, eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso com a Violeta, né? Porque às vezes, sem querer, a gente repete algo que a gente viveu e que a gente sabe que não é legal, que pode ter consequências ruins, porque eu vi a consequência disso. É isso aí. E sabe o quê? Duas coisas importantes você emprestar esse lugar do seu irmão, né? Primeiro, que eu imagino assim, o pré-natal e o cuidado que a gente tinha, né? E até que a gente tem hoje. Vocês, até onde eu sei, eu acompanhei a Clara e acompanhei a Bruna. A Flora eu não me lembro se acompanhei, mas a Clara e a Bruna eu acompanhei na gestação. Quantas mulheres não são acompanhadas na gestação, não recebem os nutrientes suficientes, podem gestar
crianças assim de baixo peso, por qualquer razão. Talvez, Dani, será que o seu irmão não nasceu magrinho e foi magrinho porque ele teve alguma restrição de crescimento intrauterino? Isso pode ser uma possibilidade. Não temos como saber, tá? O fato é que é muito provável, não dá para a gente afirmar 100%, mas é muito provável que este comportamento abusivo da sua mãe sobre o seu irmão tenha sido um fator determinante para ele não ter essa calibragem de saciedade. Tem que comer tudo, não importa, tá lá, tem que comer. E aí, numa vida mais adulta, né, maior, mais para frente, adolescência, depois adulto, ter essa questão com peso, né? Então, a gente fala muito isso hoje, porque a gente sabe que isso é uma coisa que acontece. Eu atendo muitas pessoas, não assim, esse público materno-infantil, que agora está muito mais presente aqui, mas antes atendia muitos adultos na transição para o vegetarianismo e tudo, e aí você fala, a minha relação com comida é muito difícil, por causa de como era na minha família, tem gente que não quer abrir o que é, e não importa, o lugar de abrir essas coisas da relação com a comida é mais em terapia do que no consultório da nutrição, mas eu acabo servindo como, nós nutricionistas, né, como um terapeuta aí, ao ouvir essas dificuldades. Minha mãe fazia carinho com comida, a minha avó fazia carinho com comida, meus pais me obrigavam a comer, senão eu ficava com a cinta na mão. Eu tenho uma sobrinha que ela, quando era mais novinha, felizmente o pai dela parou de fazer isso, mas ela, assim, ela não queria comer, só que ela não podia levantar da mesa enquanto ela não comesse tudo que estava no prato. Então, é muito complicado, até hoje, assim, ela tem hoje 15 anos. Então, é muito delicado acontecer isso, porque você pode entortar o comportamento alimentar de uma pessoa, sendo muito incisivo nessas... Tem que comer, precisa quanto, gente? A curva de crescimento tá ok? Essa criança tá comendo, o fato, como a Clara falou, né, de estar comendo carne, para a maioria tá tudo bem, né? Ainda mais quando na família um é vegetariano e o outro não é, às vezes dá esse problema, né? A criança não come carne, é por isso que ela tá magra, é por isso que ela não cresce. Sim, se desse a carne, aconteceria alguma coisa? Carne não tem carboidrato, precisa de carboidrato para crescer. Bom, deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta aqui. Só um comentário sobre essa questão de comer, assim, o novo desafio que eu estou passando agora porque Violeta já está com 2 anos, como eu falei, 2 anos e 2 meses, eu acho que é a mesma situação da filha da Clara, né? E assim, aí tem aquela recomendação geral de não dar açúcar até os 2 anos. E os amigos com que a gente convive com crianças da mesma faixa etária, graças a Deus, seguiram essa recomendação até os 2 anos, né? Que tem gente que nem segue, que é açúcar e tela, né? A partir de 2 anos está tudo liberado, né? E aí o que acontece? Violeta fez 2 anos e a gente decidiu que o máximo de tempo possível a gente vai continuar sem dar açúcar para ela. E a gente tem tomado todos os cuidados para isso. Tipo, vai numa festinha de aniversário, que ela tem muitas, já está na escolinha, a gente sempre teve uma vida social ativa com ela, né? E vai numa festa de aniversário, a gente leva um bolinho vegano e sem açúcar, né? Mas tem até amiguinhos que são veganos, que às vezes tem festa de aniversário, que o bolo é vegano, mas tem açúcar. Mas o que acontece? Como ela já está maior, meu grande desafio é que ela vê e ela pede as coisas. E mesmo eu levando para ela bem parecido com o que tem lá, bem gostoso, que em casa ela come, ela quer o que está lá na festinha. E eu explico para ela. E antes eu sempre falava, olha, esse você não pode comer, né? Só que agora ela já começa a ver crianças da idade dela que comem. Aí fica mais difícil para mim argumentar. Então eu queria um pouco ouvir de você o que fazer socialmente, tanto em festinhas como em parquinho. Porque antes, como tinha o conjunto de amigos, de crianças da mesma idade que não comiam açúcar, era mais fácil. Agora a maior parte já come. Aí tem mãe que argumenta, não, mas eu acho melhor agora deixar, porque senão vai ficar com vontade, senão cria uma vontade maior. Só que o que eu penso assim, tem várias coisas que a gente não deixa comer. Café, ela não toma, a bebida alcoólica ela não vai tomar, entendeu? Carne já é uma coisa que também estou tentando explicar para ela. Mas assim, nossa, isso para mim, e principalmente como ela já entende, mas ela tá muito reivindicativa. Teve aniversário que ela ficou, eu levei o bolinho vegano, sem coisa que ela adora, eu pego os preferidos dela. Aqui em Floripa, graças a Deus, temos muitos fornecedores
sabores de coisas deliciosas sem açúcar. A festinha de 2 anos dela foi tudo 100% sem açúcar, vegano, bolo, sabe? Tudo assim, bem gostoso mesmo. Não é o bolinho de banana que a gente faz todo dia em casa. Mas como ela já entende muito, né, a partir de 2 anos, nível de compreensão, ela é reivindicativa e ela fala, não, eu quero aquele, esse. E aí eu tô meio sem saber como lidar com isso, assim, sem querer criar um trauma nela e ao mesmo tempo tentando, tipo assim, tardar essa inserção do açúcar na vida dela. Vamos pensar juntas, então, porque isso é excelente que você está trazendo, Dani, muito bom. Veja só. Primeiro, o Ministério da Saúde recomenda a não oferta de açúcar até os 2 anos. Eu lamento que isso tenha sido, e a Sociedade de Pediatria corrobora com isso. Eu lamento que seja até os 2 anos, né? A nossa cultura, a nossa sociedade, que replica a sociedade americana, a sociedade ocidental, é uma sociedade obesogênica. O açúcar é um elemento que é muito presente na nossa vida e que estraga a nossa saúde, tá? Está presente em vários alimentos. Agora, é uma pena que as pessoas levem tanto a ferro e a fogo esse negócio de que 2 anos está tudo liberado, né? Liberou geral. E não deveria liberar, porque é um ingrediente que não é positivo na nossa rotina. No entanto, Dani, eu queria fazer a seguinte ponderação, e veja o que faz sentido, porque é você e o seu marido que vão decidir no final das contas, né? Ela agora já entende, até a filha da Bruna já entende, assim, com 1 ano e 8, já começa a entender. O que o meu amiguinho está fazendo? Eu quero fazer o que o meu amiguinho está fazendo. O meu bolo pode até ser mais gostoso, mas eu quero o que o meu amiguinho está fazendo, porque aí eu sou igual a ele, eu pertenço a ele. Isso vai ficar muito mais forte na adolescência. Adolescência, lembra quando a gente era adolescente, o sentido de pertencer a um grupo é muito forte, tá? Só que aí é uma outra coisa, nenhum daqui está com filho adolescente. Então, ela está ali, todas as crianças estão brincando, todo mundo ganha daquela mesa e eu tenho que ganhar de um lugar que eu quero daquela mesa. Porque A, B, C dos meus amiguinhos estão ganhando daquela mesa. Então, não tem como frear, Dani. Eu penso assim, numa semana, numa quinzena, num mês, quantas vezes tem um bolo com açúcar? Né? Eu acho que você pode começar a ponderar isso. Você leva o seu bolo, se ela aceitar o seu, ótimo. Se ela não aceitar, deixa ela comer um pedacinho, porque às vezes ela nem vai gostar. Ela nem vai querer, às vezes ela vai comer um pedacinho. Tudo bem, se falar, ai, nossa, e se ela gostar? Nossa, e se ela gostar? Ai, meu Deus, verdade. Se ela gostar, danou-se. É provável que ela goste. Mas, e se ela comer só um pouquinho? Tá tudo certo, isso não vai impactar na saúde dela como se você tivesse dentro da sua casa bolacha recheada, bolacha Maria, bolacha maisena, bolo Pullman, sabe essas coisas que fizesse parte da rotina dela. Então pensa, com que frequência ela está exposta a esse tipo de situação? Relaxa, senão você vai acabar assim criando, não sei se vai criar, né? Pode-se criar uma culpa, uma raiva, alguma coisa similar ao que o seu irmão passou, só que vindo de outro lugar. Entendeu? Se é pouco, assim, isso assim, de 30 dias no mês, isso acontecer 1, 2, 4, 26 não tem e 4 tem. E ainda assim, você não vai assim liberar para ela comer o bolo inteiro. Ninguém come um bolo inteiro. Até a gente que é adulto vai comer uma fatia, às vezes tá bom demais, come uma segunda, nem consegue porque é muito doce, né? Ela vai entrar em contato com um pouquinho. Segura até onde você pode. Isso é minha, não tenho mais filho nessa idade. Mas isso é o que eu acho que acaba sendo menos sofrido para os pais. Né? E para a criança também, imagina ela vendo todo mundo comer, por quê, mãe? Por quê, mãe? Nossa, como você é chata.
Ana, você diria mesmo, porque a gente tem duas questões, né? A questão do açúcar, eu entendi o que você falou, faz sentido. Mas a questão das coisas veganas, que aí a gente faz aniversário aqui, o da mesa é vegano, tem alguns que são assim, a maioria não é vegano. E aí a questão do veganismo é muito forte pra gente, né? A gente é vegano há 12 anos e a Violeta é vegana desde a barriga. E aí eu entendi as suas ponderações em relação, deixa ela comer um pedacinho assim. Eu acho que o meu receio e esse meu esforço de segurar, que eu tenho certeza que ela vai gostar, porque a Violeta gosta muito de coisas doces, sabe? Tanto que aqui em casa a gente tem que controlar uva passa, essas coisas assim. Se ela vê, ela só quer comer aquilo, né? Uva passa, tâmara, essas coisas. E como ela come pouquinho e tem o estômago pouquinho, então às vezes assim, se eu dou uma tâmara para ela, come uma tâmara e meia, ela não quer jantar, entendeu? Porque Sim. ela já está satisfeita. Então aqui em casa a gente tem que esconder essas coisas que são saudáveis. Então eu tenho certeza que ela tem esse paladar de gostar de muita coisa doce, né? Então, assim, mas eu entendi o que você falou, eu acho que ela vai gostar, vai comer, mas é isso, não é todo dia, mesmo que a gente vai todo final de semana, mas aí uma vez vai ser uma vez por semana. Mas em relação a não ser vegano, aí para mim Eu isso seria mais faria, difícil. eu faria a mesma ponderação, Dani. Eu entendo isso porque é uma questão de princípio. Eu adotei uma alimentação à base de plantas por um princípio de ética animal, né? Depois veio o ambiente. Eu, na verdade, nunca pensei na questão de saúde, só que hoje, tendo adotado essa alimentação na minha vida há 20 anos, hoje eu vejo, entrando na menopausa, como é que isso está me trazendo de benefício, olhando para outras mulheres que estão na mesma faixa etária. Então, eu estou com você em relação à questão ética e tudo mais. Mas, como que você vai explicar ética animal para uma criança de 2 anos? Eu arrisco dizer que nem eu, nem você, nem ninguém aqui que tem uma alimentação vegana vai deixar de ser vegano se você, por exemplo, Dani, pegar um bolo e colocar um bolo que foi um ovo na sua boca. Você não vai deixar de ser vegana. O conceito do veganismo, sim, vai deixar, sim. Questão assim, você não está sendo... Mas é disso que nós estamos falando? É desse lugar de rigidez, que você não tem espaço... Eu fui muito assim, eu vou emprestar para vocês. Eu fui muito assim, minha família se reuniu, não tem ninguém vegano, vegetariano, na minha família não tem, sou só eu. Então eu ia para a casa dos meus pais, aniversário, confraternização, e mais aniversário, assim, do meu pai e da minha mãe, eu tenho mais 3 irmãos, sempre tinha alguma coisa, eu nunca comia. Vai pedir pizza, não ia pedir pizza, porque isso faz muito tempo. De uns anos para cá, a minha mãe, assim, fiz um bolo com o ovo das galinhas que ela tem lá no sítio, que ela usa só para pegar o ovo. Eu como o bolo, sem nenhum drama de consciência. Isso não me faz menos ativista na área de saúde, menos ativista na área do ambiente. Eu não vou escolher comer um pedaço de carne, não vou escolher. Não, me dá até um negócio aqui de pensar. Mas numa situação dessa, eu estou falando para mim, tá? Veja como é para você, Dani. Se ela pegar um pedaço do bolo, quantas vezes no mês ela vai pegar uma coisa que não é vegana? Que impacto vai ter isso na saúde dela? Se for só vegano, se ela fizer um bolo mais natural, mas que foi ovo, qual é o impacto que vai ter na saúde dela do ponto de vista mesmo de causar dano? Nenhum. O que pode acontecer, por exemplo, se ela experimentar leite, é ela fazer uma reação alérgica se ela for alérgica. O ovo é fazer uma reação alérgica se ela for alérgica. Tá? É só isso do ponto de vista de saúde. E isso é muito raro acontecer. Tá? Eu sempre falo quando alguns pais perguntam, mas eu preciso dar ovo, como é que fica se um dia ela comer ovo? E a explicação, assim, que eu dou é, você nunca comeu, não sei se vocês comeram, assim, eu nunca comi rambutan, que é um negócio que vende lá na Ásia. Se eu for lá e comer, eu tenho chance de ter alergia? Tenho. Mas como é que eu ia me proteger de ter alergia a um alimento que só vende na China, na Tailândia? Se um dia eu for para a China, não tem sentido isso.
Então, é para vocês pensarem o quanto isso fere um princípio que, assim, você não dá conta de lidar com ele. E o quanto ela vai conseguir entender que ela não pode comer porque aquilo veio do bichinho, qual é a associação que uma criança de 2 anos vai fazer sobre isso? Mas a quem vai tomar a decisão é você. Fala, Thalita. Eu me identifico muito com o relato da Daniela, e eu entendo a parte que você falou da alergia, e tudo mais, só que eu acho que comigo o que me preocuparia seria a criança desenvolver gosto por aquilo. E como você falou que a criança não tenha o entendimento ético daquilo, acabar desenvolvendo gosto pelo alimento animal antes de poder entender por que não seria interessante ela comer, entendeu? Eu não sei se é esse o caso da Daniela, mas é isso que eu me identificaria seria a preocupação maior. Sim, e eu entendo isso que você está falando, isso é uma boa colocação. Eu tenho aqui no consultório, eu tenho um relato de uma mãe vegana, assim, gente, assim, o que aquela mulher fez contra toda a família, né, na gestação dela, e o marido onívoro, né, o pai da criança onívoro, e a criança, quando experimentou, gostou, e aí ela teve, assim, que fazer uma escolha, né, quem que ia sofrer ali, a família toda, ela, enfim. Mas eu já deixo você falar, Clara. Mas assim, Thalita, eu penso o seguinte: quando vamos pegar o caso de uma criança que vai comer um bolo que foi ovo e leite. Primeiro que ela não vai saber que foi ovo e leite ali, então é mais difícil assim pegar gosto por aquilo. E ainda pegar gosto por aquilo, Mas eu seria, por exemplo, docinho, beijinho, brigadeiro, a coxinha de frango, coisas, outros produtos animais, né? Mais diretos. Tá, e aí, com que frequência a criança estaria exposta a isso? Porque o meu maior medo é vocês, né, famílias, abrem esse precedente para a criança experimentar, aí a avó, o vô, o tio, não sei quem, todo mundo vê e fala, agora pode, então vamos enfiar. E aí a criança acaba sendo bombardeada. Antes seria só num aniversário, um aniversário que alguns são veganos, outros não são, e a criança estaria esporadicamente exposta à família, a família secundária, ir lá e estimular o consumo. Essa é a minha maior preocupação, assim, porque o contrário, vocês estão só no ambiente social, vocês eventualmente assim se perceberem, eventualmente evitar esses gatilhos, né? O maior problema é quando a família estendida acaba aproveitando esse lugar de vocês. Então tá bom, vai, deixa comer experimentar a coxinha. Pode dar coxinha? Então agora eu vou botar frango no prato da criança, aumentar o estímulo. Aí, se a criança mesmo gostar, é mais complicado. Mas se você não faz em casa, se você não expõe a criança, é um pouco mais fácil da gente controlar. E, gente, eu estou falando aqui, eu não passei por isso. Eu estou falando de observar várias mães, de estudar, de ler e, acima de tudo, de ter bom senso. Então, tudo que eu estou falando aqui, ela não está como escrito na pedra, né? Isso são só reflexões que eu estou fazendo com vocês, para cada um pensar, porque cada um vai ter um ambiente, cada um vai ter um estímulo, cada criança vai ter uma preferência, uma caminhada, né? Isso aqui são reflexões. Fala, Clara. Acho que a conexão... Tá me ouvindo? Agora sim. Oi. A minha conexão tá bem ruim, Ana. Toda hora eu tô caindo e paro de ouvir vocês, trava tudo. Mas eu vou tentar falar. Eu também tenho pensado bastante sobre isso, né? Na verdade, assim, a gente também tinha, a gente passou um tempo fora e nesse tempo fora tinha muita reunião social. E aconteceu algumas vezes da Johanna, até antes de um ano, quando eu olhar, a pessoa tá dando um pouquinho de picolé para ela, ou tá dando um pedaço de bolo, e assim, na minha cabeça, eu decidi assim, eu não vou brigar com as pessoas por causa disso.
Então, assim, eu tirei, né? Assim que eu consegui, eu tirei, tal, esforçadamente, né? Mas é porque realmente no meio que eu convivo, ou convivia, não, as pessoas não têm essa visão de alimentação, não tem mesmo, né? Tanto que eu faço palestra sobre isso às vezes, da questão principalmente dos industrializados, que às vezes a gente troca a carne ou qualquer coisa por industrializado, processado, nem que seja vegano, vegetariano. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso. Então, a Johanna, ela não foi aquela criança perfeita que até 2 anos não comeu nada de açúcar. Não porque eu tenho dado, mas porque no meio social acabou que ela viu outra criança, a criança deu a bolachinha para ela, ela pegou. E eu falei, tá, o que é mais importante para mim agora, né? Eu preciso que ela desenvolva uma sociabilidade boa, né? Então, assim, já aconteceu de eu falar para ela, filha, chega, tá bom, ela queria mais, né? Eu falei, filha, isso aqui te deixa dói. Eu tenho tentado explicar para ela, ó, o açúcar faz a gente ficar dodói. E eu fui uma criança que minha mãe era muito rural, assim, ela tentou me criar assim, doce loucamente, assim, hoje eu sofro as consequências disso. Então, a minha luta com açúcar é até hoje. Hoje eu não compro açúcar em casa, eu não faço sobremesa, coisa que eu tinha costume de fazer antes, né? Então, de vez em quando, por exemplo, a gente sai para comer um açaí. E aí, Johanna, em casa, a gente faz o açaí puro para ela, aquela polpa pura, com manga, que tem aquela manga comum, e é uma delícia. A gente congela a manga, que dá uma vez por ano, né? E bate para ela, ela ama. Só que, ultimamente, ela não tem gostado muito. E aí, às vezes, raramente a gente sai para comer açaí, a gente dá um pouquinho. Vou te falar, ela não come muito, ela come um pouquinho e tá, já esquece, vai brincar. Então, eu percebo assim, se eu falasse não, eu não sei até que ponto seria bom, né? Se eu proibisse totalmente. Então, é nesse caso que a Ana falou, assim, esporadicamente, em casa eu não tenho, a minha família, graças a Deus, também é saudável, não incentivo isso aí, e aí a gente tenta o máximo, só que eu já vi que eu não consigo fazer o máximo, né? Tem aniversário, tem reunião social, então eu tento, assim, e eu sempre pensei, tem muita gente que fala, até 2 anos não vou dar nada, mas a partir de 2 anos eu vejo as crianças comendo doce, assim, loucamente também, né? E aí eu pensei, não, essa é uma luta que eu vou ter que ter a vida inteira com a Johanna, para ela não comer açúcar nem com 2, nem com 3, nem com 4, nem com 5, o resto da vida, até na minha idade eu tô aí, eu vejo que o açúcar não me faz bem, né, por vários aspectos. Então, assim, pensando muito assim, eu decidi ter essa postura, assim, né? Então, eu levo coisa saudável para ela quando a gente vai para a igreja, né? Na salinha lá das crianças. Às vezes ela vê alguma criança com alguma coisa, ela quer, às vezes ela gosta, às vezes não. E eu fico observando, assim, né? Eu tento restringir ela, mas eu não quero, assim, não, filha, isso não, não sei o quê, porque eu tenho medo dela ficar muito assim, sabe? Por ela não entender ainda, mas conforme ela for crescendo, eu quero explicar para ela o porquê que a mamãe não compra essas coisas, por que a mamãe prefere que ela não coma, para ela mesma tomar as decisões, né? Igual a carne, eu posso não oferecer carne para ela, mas um dia talvez ela vai virar para mim e vai falar: mãe, eu quero comer carne, né? Tudo bem, eu vou ter que aceitar, ela é uma pessoa também, né? Ela vai ter as decisões dela. Mas eu quero mostrar para ela o mais saudável possível. Então, a minha filosofia em casa é ter a coisa mais saudável possível, né? E levar também, quando eu posso, para os lugares, o lanchinho saudável. E não consigo, assim, restringir tudo. Não consigo. Não, gente, não é fácil, não é uma decisão fácil. Realmente, assim, é para vocês realmente pensarem o que vale a pena. Existe um congresso chamado VegFest. O do ano passado eu não fui, o do ano retrasado eu fui, né? Normalmente eu dou palestra lá, dou aula. E do ano retrasado teve um debate sobre criando filhos veganos. E ali, assim, eu conheço algumas famílias ali, a dureza, assim, de não abro mão, minha filha não vai socializar, eu vou afastar numa escola. Que escola é vegana, gente? Que escola que é vegana? Não, assim, a maioria não é vegana. Então, essas crianças estão inseridas dentro de um ambiente escolar. Claro, eu vou fechar o seu microfone. Já fechou. Dentro de um ambiente escolar, onde a maioria é onívora, e a criança é segregada pelos próprios pais, não é segregada pelas crianças, é segregada pelos pais, que não deixam a criança interagir com outras crianças, não vão nas festinhas. Por quê? Porque é onívoro, e porque não abre mão, e porque não quer, e aí briga na escola. Eu já tive mães aqui, assim, que trocou a criança 3 vezes de escola, já arrumou o maior fuzuê na escola,
porque a criança queria experimentar e a mãe não admitia, e aí, obviamente, a escola fica num lugar, né? Como é que você vai? A criança vai lá e pega, você vai lá e tira da mão da criança. De novo, eu não estou defendendo nada, eu estou ponderando com vocês, porque cada um de vocês vai ter uma história, vai ter um entorno, vai ter uma necessidade. O que eu digo só é que, assim, ninguém tem o direito de dar nada para o filho de vocês se vocês não autorizarem, né? Pai e mãe são soberanos. Às vezes, algumas comunidades acabam invadindo um pouco. Talvez a que a Clara está trazendo é um pouco isso, né? Você está numa reunião, você deixa a sua criança numa salinha, sei lá, uma reunião de qualquer natureza, religiosa ou de qualquer coisa, e aí você se afasta. Você não tem controle ali, do mesmo jeito que você não tem controle na escola. Só que a escola é um lugar que é um pressuposto de educação. Quando você vai em reuniões assim, outras, não necessariamente esse modelo mental ali está presente. Gente, esse é assim, vocês não têm noção quantas mães conversam sobre isso comigo no privado. O que é que eu devo fazer, né? E eu digo assim, eu não tenho, eu só posso ponderar qual é a consequência de você dar, qual é a consequência de você não dar, qual é a consequência de você dar e alguém que assim, ai, dá carne, e você, não. Aí, de repente, vai numa festinha e você deixa a criança experimentar alguma coisa e ali abre um precedente para fazer da vida da família um terrorismo ali, né? Então, nós temos muitas variáveis e eu acho que esse é um assunto muito delicado para a gente dizer assim, é assim ou é assado? Não dá. É só refletir mesmo, trocar em grupo o que cada um faz para poder fazer a melhor escolha naquele momento, gente. E naquele momento a gente vai escolher, e lá para frente vai olhar e falar, putz, se eu pudesse voltar, eu escolheria de outro. Mas naquele momento você achou que a melhor escolha era aquela. Então, sempre isso. O que a gente escolhe hoje, a gente nunca pensa, deixa eu ver, isso é o pior para o meu filho, então eu vou escolher isso. Ao contrário, a gente pensa de todas as alternativas que são visíveis hoje para a gente sempre escolhe a melhor. Aí passam uns anos, você fala, nossa, eu não tinha visto aquilo, tinha essa possibilidade, putz, se eu tivesse escolhido... Aí não tinha, você nem tinha visto aquela possibilidade. Isso vale para tudo na nossa vida. E na criação de filhos, gente, Nossa Senhora, como é desafiador. Como é desafiador. Eu olho para o meu hoje e falo, puxa, vendo ele enfrentando os desafios da vida dele, falo, puxa, podia ter feito... Não podia ter feito nada, eu fiz o que eu achei melhor naquele momento. E a vida é dele, hoje ele está adulto. E é assim, para vocês mesmos, né? Para a gente mesmo. Você fala, nossa, se eu não tivesse usado aparelho, meu dente não estaria não sei o quê. Usou. Tem como voltar? Não tem como voltar. Então já foi. Porque senão fica muito pesado para a gente. Eu queria responder a pergunta da Bruna aqui sobre comer só tofu. Tranquilo, Bruna. Ofereça outras coisas para a Cecília ao longo do dia. Daqui a pouco ela vai mudar de comer só tofu para comer só fruta, e depois ela vai comer tofu com fruta, depois não vai querer nem tofu nem fruta, e tá tudo certo. Não, a escolha que ela faz agora, essas rotininhas que eles estabelecem agora, daqui a pouco vai mudar. Ainda mais se vocês mantiverem um repertório vasto para a criança. Sempre variedade, sempre colorido, sempre convidando a criança a participar. Vai na fruteira e pega a frutinha que você quer comer hoje, que a mamãe corta, o papai corta. Isso é um lugar de dar autonomia. Quer sentar à mesa grandona ou quer sentar na cadeirinha pequenininha? Vamos comer no chão hoje em cima da mesa? Onde você gostaria de comer hoje, né? Com essa idade de 2, 1 ano, a idade da Cecília, da Johanna e da Violeta, dá para já fazer isso. Onde você quer comer? Que fruta você quer? Qual legume você quer que a mamãe faz hoje? Claro, né? Você dá 2 de opção. Você não quer, assim, você não está afim de fazer um, ou outro demora muito. Então, tenta dar opções um pouco mais restritivas, se for restritivo para você. Se não for, abre a gaveta da geladeira e fala, o que você quer aí dentro que a mamãe cozinha hoje? Vamos lavar? Tem cadeira montessoriana? Bota do lado, ensina a criança a lavar
o legume, ensina a criança a lavar a verdura, ensina a criança a escolher o feijão, ensina a criança a botar o feijão de molho, pega a mãozinha da criança e mexe no feijão de molho para dar a lavadinha. São todas coisas que você envolve a criança. Quando a gente é envolvida, a gente se engaja. Pensa em vocês adultos. Quando a gente adulto é envolvido em algum processo decisório, alguma escolha, você tem mais engajamento. É ou não é? Então, as crianças precisam ser envolvidas. Dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho, porque além de tudo que a gente tem que dar conta, ainda envolver a criança num processo decisório. Mas na alimentação isso é fundamental. Acho que foi a Thalita que perguntou. Thalita, foi você que perguntou sobre o salsão? Foi sim. Então, olha só. Com 6 meses, é melhor que a gente dê comidinha mais molinha, tá? Deixa para você dar o salsão quando ela estiver lá para uns 9, 10, que ela já está um pouco mais explorando. A gente tem outros alimentos antes disso, né? Cozido, eu acho que dá para dar salsão cozido também, como se estivesse cozinhando um chuchu, mas ele cru, eu acho que seria melhor você dar, como você vai dar um pepino cru, como você vai dar um tomate cru, alguma outra coisa crua, especialmente os mais duros, tá? O tomate é até bem molinho, até dá para dar cru antes. Então, agora, cozinha ele. Pode dar o salsão na introdução alimentar aos 6 meses, sem nenhum problema, mas cozinha. E depois ele vai virar um petisquinho mais para frente. Fala, Dani. Então, eu tenho pergunta sobre algumas coisas, mas é tudo meio rápido. A Violeta faz acompanhamento com endócrino pediatra, porque ela sempre foi lá embaixo na curva do crescimento, então a gente sempre teve que acompanhar isso para ela não baixar na curva, né? E no último exame de sangue que a gente fez, ela estava com baixa de zinco, de vitamina A. Eu acho que era um pouco isso. Mas assim, queria te perguntar, aí a gente começou a dar zinco para ela, e aí quando eu fui pesquisar um pouco sobre zinco, aí queria saber de você, eu vi vários lugares recomendando dar zinco para fortalecer a imunidade. E eu queria saber se isso é fato mesmo, se zinco aí é uma curiosidade, porque eu vi em grupos de mães, pessoal falando de zinco para fortalecer a imunidade, é porque a gente começou a dar agora por essa questão que estava um pouco baixo. E até a que ela indicou foi Biozinc, que eu vi os ingredientes, me pareceu ser saudável, não sei se tem algum outro que é mais puro do que esse. O Biozinc, se não me engano, ele tem vitamina D junto, porque o Biozinc... Não, eu acho que é só zinco mesmo. Tá. E aí, então, eu queria saber isso sobre o zinco. Outra coisa foi que ela está com um pouco baixa de vitamina A, e até a endócrino falou para ela tomar vitamina A, só que a pediatra, nossa, falou assim, não, eu acho que não há necessidade, vocês podem fortalecer a alimentação dela com alimentos ricos em vitamina A. E ela deu dica de uns pra gente, falou de cenoura, de mamão, a Violeta não come nenhum desses. E aí eu queria saber se você tem sugestões de alimentos que são bem ricos em vitamina A. Alimento rico em vitamina A é alimento de origem animal. No reino vegetal, a gente não tem vitamina A. A gente tem o beta-caroteno, que se converte em vitamina A. E aí, o caroteno a gente vai encontrar em todos os alaranjados, cenoura, abóbora, mamão. A gente vai ter a gente vai ter a couve, por exemplo, alguns vegetais escuros têm caroteno, tá? Então, os alaranjados e os verdes escuros, em maior ou menor grau aí, a gente tem caroteno. Agora, vitamina A, você teria que dar gema de ovo, você teria que dar queijo, a vitamina A só está em produto de origem animal, tá? E se tiver muito baixa, eu acho que vale a pena uma suplementação, sim, porque a gente tem áreas endêmicas de carência de vitamina A no Brasil. E eu não me lembro se Florianópolis está, enfim, mas pode ser. Mas tem que caprichar em caroteno, porque aí o caroteno vira vitamina A sob demanda. Ah, entendi. Mas se ela conseguir consumir beta-caroteno, garante a vitamina A. Tende a garantir. Eu acho que aí é bom seguir com o exame de sangue. E carência de zinco, precisa olhar. Se o ferro está ok e o zinco está baixo, a gente tem carência de zinco mesmo instalada. Se a ferritina está baixa, às vezes o zinco está baixo por causa da carência de ferro. Isso é outra leitura também que nem todo mundo faz. Tá? Entendi. E Ana, porque o
a vitamina A que ela tinha indicado, a endócrina, foi a aditil A. E a ponderação que a pediatra fez, ela falou que vitamina A é o tipo de vitamina, como a gente tem algumas, segundo ela, que a gente não pode ter em excesso no corpo, não pode gerar porque é um tipo de vitamina que pode gerar uma toxicidade, né? Sim. Então ela falou que preferia não arriscar no sentido de poder gerar um excesso, por isso que ela falou para fortalecer os alimentos. Enfim, a gente ficou mesmo dividido, porque é isso, você faz acompanhamento com mais de um profissional e aí um indica uma coisa, outro indica outra. Vitamina A pode intoxicar, mas eu não acredito que tomando um aditivo vai intoxicar, não. Que mais? Que mais, gente? Que a gente tem mais 9 minutinhos. Uhum. Ana, vou aproveitar para perguntar então 2 outras coisinhas. O açaí, ele é um estimulante, assim, no sentido de não deve dar à noite? Porque eu sei que tem gente que acha isso, porque geralmente adicionam a guaraná no açaí. Guaraná. Não é o nosso O caso. estimulante Mas é eu o já vi... guaraná, não é o açaí. Ah, tá, não, isso que eu queria ter certeza, porque eu já vi lugares falando assim, não, açaí é estimulante, não dá, mas eu acho que é porque as pessoas consideram que só se consome guaraná. Exato. Ah, tá. Isso. E agora a última pergunta, eu já anotei um monte de perguntas. A gente está com um desafio na escola da Violeta, o seguinte, a Violeta chegava em casa, ela não estava querendo almoçar. Antes tinha a questão dela chegar e querer mamar, só que agora eu tirei totalmente o mamar quando chega em casa, mamar só depois do almoço, antes de dormir. Só que na escola dela, eles têm um ritual no final do dia, meio-dia, na hora que a gente está indo buscar, uns 5 minutinhos antes, eles fazem uma brincadeira que chama toque-toque, assim, de colocar uva passa na mão, a criança pega, né, escolhe a mão e come uva passa. Eu sei que eles fazem isso e dão várias uvas passas para as crianças nesse horário, meio-dia, quando os pais estão indo buscar. É meio assim, estão lá esperando os pais ir buscar, as professoras fazem essa brincadeira. E a gente começou a desconfiar. A Violeta ama coisa doce. Ela está comendo várias uvas passas antes, então ela chega em casa, ela não quer almoçar, porque ela chegava e já apontava para uva passa, castanha e falava toque, 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 que é como chamam lá na escola. E aí a gente pediu para a professora não dar o toque-toque para ela, para ver se ela almoçava melhor. E de fato, um dia que não deu, ela comeu melhor. Aí a gente perguntou para a professora, ela falou assim, mas ela ficou pedindo muito. A gente falou, puxa, mas aí sacanagem, né? Ela vai ficar com vontade. Tem aquilo de ver todas as outras crianças comendo. Aí a gente pediu para a escola, puxa, vocês não podem, não fazer esse ritual, porque eu acho que atrapalha na refeição, né? E aí eu queria te perguntar 2 coisas. De fato, você acha que isso, comer uva passa antes da refeição, do almoço, pode atrapalhar a refeição? E aí o que a professora fazendo, ela vai trocar a Violeta, tá tentando distrair a Violeta para ela não ver esse momento. Ou você acha que que não influencia tanto, que são outras coisas que podem estar influenciando o apetite dela no almoço? Olha, gente, experimenta chupar balinha antes de vocês almoçarem para ver se altera o apetite. Óbvio que altera o apetite. E não só da Violeta, de todas as crianças. Eu estou indignada como uma escola pode fazer uma brincadeira dessa antes do almoço. Você acha que é só a Violeta que está com esse tipo de problema? Com certeza não. Conversa com outras mães assim. A escola deveria realmente não dar para ninguém, não é não dar para a Violeta. Porque aí não dá para a Violeta, entra no que nós conversamos sobre o que a Thalita perguntou, de dar coisas. O que você mesmo perguntou, de dar coisa vegana, não dar coisa vegana. Qual a diferença de dar um frango, de dar uma uva passa aí, nesse caso, né? Dá para para a criança algo sem autorização dos pais, porque chega em casa, quem tem que lidar com isso são vocês, e se impacta na curva de crescimento, e aí? Quem é responsável? É a escola. A escola precisa parar de fazer esse tipo de coisa. E, gente, eu sou super sensível, super sensível. Agora, são 11 horas da manhã, eu tô com fome. Ou eu almoço, eu não posso comer alguma coisa agora, porque eu perco totalmente o apetite. Se eu pegar sabe assim, uma uva passa, se eu comer uma uva passa agora, estraga o meu apetite do almoço. Isso sou eu, tem pessoas que não. Então, eu não acho que seja uma prática para fazer com nenhuma criança. É algo para você conversar na escola mesmo. Não é para deixar a Violeta de fora, é para tirar da prática da escola.
Ana, pior que a gente já falou com isso. A primeira sugestão, por que que vocês não tiram isso? Aí eles falaram, é uma prática há muito tempo. Aí eles argumentaram assim que para mim não colou. Fala assim, e na verdade as crianças, tem criança que mora um pouco mais longe, vai almoçar mais tarde, dorme no caminho. Eu Isso acho que se não é tiver uma problema da criança na escola, turma, isso é problema dos pais que moram longe, aí tem que É. trazer alguma coisa dentro da realidade. E as crianças que moram perto e que vão almoçar? Não tá certo. Pois Faz a Ana, mas brincadeira pior com que uma corzinha, faz a brincadeira com outro elemento. exatamente, é o que eu penso também, mas enfim, só se você fizer uma carta para apresentar na escola, porque Mas, assim, assinado por... é para apresentar uma carta dizendo, ó, o absurdo que vocês estão fazendo do Pois ponto de vista comportamental, não tem como, assim. Pois é, Ana, mas eu trouxe isso justamente para ouvir de você se você achava tão absurdo quanto a gente. Eu imaginei que sim, Eu acho porque a gente está bastante. Eu não sei, indignada, a aqui gente já conversou lá na escola sobre isso e não resolveu. Eles falaram, a gente vai continuar, a gente pediu, por que que vocês não deixam de oferecer para todas as crianças, sabe? Mas assim, não resolveu e a gente está aí porque a gente percebeu como impactava Então, na Dani, alimentação assim, é o dela. caso de falar, ela não pode comer, e aí vocês, como é que a escola vai lidar com a segregação dela? Como que a escola vai lidar com a segregação? Porque ela está tendo impacto, ela já tem questão com peso. É muito complicado isso, Dani. Uhum. Super, Coloca não, a a gente super conversou responsabilidade isso, para a a gente falou, escola. porque pois é, porque a gente explicou isso, olha, a Violeta já come muito pouquinho, geralmente com um pouquinho ela já se sente super satisfeita, então a gente chega em casa, assim, para ela comer um pouquinho de arroz e feijão, que são os alimentos, né, mais nutritivos que ela precisa comer, já é todo um esforço nosso, então assim, aí ela come uva passa, ela vai chegar em casa e querer comer feijão, né? Não vai. Tanto que ela não queria comer e às vezes ficava pedindo mais uva passa pra gente, que era o que ela tinha acabado de comer. Sim. Complicado isso, hein? Bom, meninas, pessoal que vai nos assistir depois, acho que hoje estendemos até um pouquinho, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, tá bom, então a gente se vê daqui a um mês. E qualquer dúvida, eu vou mandar para vocês a foto dos livros aqui, tá? Que eu tenho aqui. Combinado? Tá joia, Então Ana, tá. Muito obrigada, obrigada. como sempre, Ana. É sempre muito bom Obrigada. conversar com você, muito bom esse espaço de troca. Agradeço. Que bom, queridas. Obrigada, Ana. Bom dia para todas, viu? E para todos que nos verão depois. Bom Ah, dia. Bom Tchau, tchau. dia.